Uma coisa importante de vocês saberem, quais são os efeitos colaterais mais comuns do tratamento de primeira linha. Isso é super importante, tem muito mito em relação a isso também. É importante a gente estar falando aqui sobre estes possíveis efeitos com o tratamento. Primeira coisa, lembrar que a maioria desses efeitos colaterais eles são leves e transitórios. Não precisa ficar se apavorando muito. Alguns efeitos, sim, podem ser mais perigosos, eu vou falar para vocês. Mas uma boa avaliação prévia ao uso da medicação vai prever bastante quais são os efeitos adversos que a criança vai apresentar. Então, o que a gente mais vai encontrar vai ser a diminuição do apetite dessas crianças. Por ser um fármaco estimulante, a gente vai ter durante o efeito da medicação uma redução do apetite. Às vezes as crianças não comem nada durante o efeito da medicação, mas boa parte delas vai descontar, vai comer mais quando acaba o efeito da medicação e acabam não tendo alteração de peso. Por isso que também não dá para só medicar e ficar vendo de tanto em tanto tempo a criança só renovando a receita. Não pode, a gente tem que estar acompanhando o peso e o crescimento dessas crianças, a altura. Por que acontece? Às vezes quando a criança faz redução do apetite, redução do peso, ela para de crescer. Isso não é legal. Isso faz com que a criança tenha uma altura final reduzida. Então a gente tem que estar atento, por isso que o tratamento tem que ser contínuo, não dá para só tomar medicação e seguir, não, tem que estar cuidando em relação a isso aí. Outros efeitos comuns da medicação são efeitos que parecem ser mais da linha ansiosa, por exemplo, mais dor de barriga, a questão de dor de cabeça, isso pode acontecer também, um pouquinho mais de náusea, nervosismo, vômito, isso são sintomas comuns que a gente vai ter, principalmente nesse tratamento, e na minha prática clínica a gente vai ter esses sintomas principalmente em crianças mais ansiosas, a gente vai ter também isso aí. O fármaco, por ser estimulante, às vezes vai causar um pouco de insônia, mas é só a gente estar cuidando a questão do tempo de ação e o horário que a gente vai dar a medicação. Não vai dar a medicação lá às 10 da noite para a criança, que daqui a pouco a criança vai ter insônia, vai dar antes, vai dar cedo e ao final do dia a gente vai ter uma regularização do sono. Uma coisa importante, 1/3 das crianças com TDAH tem insônia, tem problemas de sono. 1/3 das crianças vão ter um sono mais agitado, ranger de dente, vão ter, bota para dormir de uma forma, acorda de outra forma. Isso é fala noturna, terror noturno, isso pode acontecer mais em crianças com TDAH. E, por incrível que pareça, o tratamento com estimulante às vezes melhora esse padrão de sono. A gente tem, ao final do efeito da medicação, às vezes as crianças tem umas crianças que ficam um pouco mais com soninho, cansadinhas, isso regulariza o sono noturno, melhora a qualidade do sono noturno, isso pode acontecer frequentemente. Algumas crianças, principalmente dose dependente, o humor pode mudar, pode ficar mais irritado, pode ficar com sintomas depressivos. Então a gente tem que estar atento, principalmente com comorbidades, a gente vai ver, principalmente crianças com transtorno bipolar, a gente tem que cuidar, transtorno do espectro autista, frequentemente, às vezes dependendo da dose, eles fazem alterações de humor muito graves, tem que estar atento. Outro sintoma que a gente vai ver também, às vezes a apatia. A criança, quando está muito medicada, em doses de excesso, ela fica apática. Não é o que a gente quer com o tratamento. Não é uma criança apática que não brinca mais. A gente quer uma criança que tem um controle dos sintomas, só isso, e siga a vida dela normalzinha. O máximo possível dentro de um padrão que consiga aprender, brincar, tudo isso aí. Não quer a criança apática. Quando a criança está apática, é excesso de tratamento. Não é que todo o tratamento a criança tem que estar apática. Não, é errado. A criança está apática, está ruim o tratamento. Nervosismo, então eu já falei, que é um sintoma mais comum junto da linha ansiosa. Então a gente vai ter mais isso. E aí, sintomas menos comuns que a gente vai ter, a gente acaba vendo na prática clínica, depende muito da questão genética, história familiar, então são sintomas psicóticos induzidos, a criança vê coisas, enxerga coisas, faz delírios, ideias que não existem, pode fazer, transtorno psicótico induzido pelo estimulante. Sintomas de transtorno humor bipolar também é comum, a gente às vezes atende casos de crianças que usam metilfenidato e tem uma genética suscetível e fazem sintomas maníacos, de muita agitação, de muita euforia, com metilfenidato isso pode acontecer, piora da irritabilidade, sintomas depressivos mais graves, até às vezes com ideação suicida a gente vai ter, tonturas, fadigas, isso a gente vai ter também, rachas de pele, formigamento na pele, enfim, de piorar a questão de ficar se machucando, ficar se mordendo os lábios, ficar se pinicando, às vezes a gente vai ver isso também. Como eu falei, se para de ganhar peso, pode parar de crescer também. Piora dos tiques a gente pode ver em alguns casos também, não é certeza, assim que se você tem tique, você vai
ter pior dos tiques com metilfenidato. Às vezes não tem alteração, mas algumas crianças pioram os tiques com isso. E uma coisa importante que a gente tem que estar atento, que são duas perguntinhas básicas que os médicos têm que fazer antes de iniciar o tratamento, é se a criança tem epilepsia, se a criança já teve convulsões, a gente tem que estar atento, porque por ser fármacos estimulantes, a gente pode precipitar uma crise. Mas se a criança está com a epilepsia controlada, nada impede que ela use o estimulante. Só tem que estar com a epilepsia controlada. Então a gente tem que ter primeiro o controle da epilepsia, depois fazer o tratamento. Não tem problema. A gente tem pacientes que fazem uso de anticonvulsivantes e do metilfenidato e também nada impede um do outro. Então a gente tem que estar perguntando isso aí. Aí às vezes nesse caso assim que a gente acaba pedindo o eletroencefalograma. Outra questão também é, às vezes a pessoa tem já um problema cardíaco, congênito muitas vezes, e dá o metilfenidato com o estimulante, provoca arritmia e dá morte súbita. Então a gente tem que perguntar se na família teve alguém que teve morte súbita precoce, principalmente antes dos 35 anos, se alguém já sabe que tem uma doença cardíaca, se a criança tem sintomas cardiológicos, a gente tem que fazer o exame físico da criança antes de fazer a medicação, ver a pressão dela, frequência cardíaca, auscultar. Então, para a gente excluir isso aí. Não que a gente tem que pedir eletro para todo mundo, mas quando tem alguma alteração, a gente vai pedir sim um eletrocardiograma para excluir uma possibilidade de ter um efeito adverso mais grave. Mas mesmo assim a gente vai utilizar o metilfenidato em crianças que estão com a doença cardíaca às vezes estável, a gente pode sim utilizar o metilfenidato.